Oi, oi, não pula essa intro porque ela é super importante. Isso é muito importante pra você que quer assistir os filmes da Marvel, assistir Arcane ou coisas desse tipo comigo. A partir de agora, os cronogramas semanais vão ser divulgados no Discord, basicamente nessa estrutura. Vou botar aqui a print. E por que isso foi decidido? Porque a ideia é que toda quinta-feira, às 20h30, a gente assista algum filme da Marvel e que Arcane finalmente comece nas lives. Provavelmente eu vou postar algum vídeo no YouTube durante essa semana falando sobre isso também para você que não assiste a intro. No caso, a pessoa não tá assistindo aqui, né? Mas eu queria deixar isso daqui pré-avisado. Tô vendo ainda se essas lives vão ser na Twitch ou na Kik, porque eu tenho um certo receio de copyright e direitos autorais. Então, para você saber a plataforma, para você ficar por dentro dos cronogramas semanais, me segue no Instagram e entra no Discord, porque nessas duas plataformas eu sempre aviso. A diferença é que no Discord o cronograma ele fica fixado para você. Então você vai ter tanto esse cronograma semanal aqui, quanto a lista de filmes e que dia, qual quinta-feira é cada um. Tipo essa daqui que tá aparecendo agora. É isso, pessoal. Muito obrigada por verem a intro. Bora pro vídeo. Beleza, vamos lá. Já tô aqui no canal de 7 minutos. Rap do Loki, o Deus da Mentira, Nerd Hits. Eu escutei recentemente o rap do Thor. Então eu tô bem curiosa pra entender mais sobre o Loki. Porque quando eu vi o do Thor, eu descobri que eu não sabia nada sobre o Thor. Então eu tô super curiosa, o volume tá ajustado, já deixei meu like aí, então você vai deixando seu like aí também. Sem mais delongas, play! Curioso instrumental, gostei da melodia. De um reino vil e sombrio, eu possuo na pele herança de Lofe. Meu pai, porque você mentiu e me fez viver a vida na sombra de alguém. Nasce tu pra ser rei, tudo é. Tá, então Laufey não é Odin, né? Então ele não é filho de Odin, aí ele fala, meu pai falando de Odin, por que que você mentiu pra eu viver na vida na sombra de outro alguém? Como Thor, que era o herdeiro, eu entendo que quando ele fala vivendo nas sombras, ele tá falando disso da sucessão ali não ser dele, né? Eu planejei que pra assumir o trono meu irmão manipulei contra seu próprio pai. E hoje você cai por começar uma guerra contra Jotunheim. Com meus jogos mentais eu fiz o que eu queria, e com você exilado o caminho eu teria. Mas também descobriria que tudo foi uma mentira. Sou só mais uma relíquia pra usar quando precisa. Então me diga, pode porque me pegou mesmo mergulhado em sangue da minha própria família. Nossa, é isso mesmo, ele não é filho de Odin. Favoreceu o Thor porque no trono de Asgard jamais me colocaria. Mas o peso desse trono agora é meu. Quero que saiba, Thor, o nosso pai morreu e você é o culpado do que aconteceu. Espero que morra na terra, isso é um adeus. Ele que matou A Odin? maior verdade da humanidade é que anseiam por submissão. Se não dominasse como uns covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. O Deus da mentira. Vi mundos do qual nunca ouviu falar. Eu vi o verdadeiro poder de uma joia do infinito. Igual a mente do doutor e parto a terra eu vou dominar. Nada mudará, os Chitauri estão vindo. Podem me chamar de monstro. Que isso, filho? Tem um dragão gigante de metal? O quê? Nada mudará, os Chitauri estão vindo. Podem me chamar de monstro, do que quiserem, mas saibam que Nova York é só o começo do fim. Hoje sentirão o gosto do medo na pele. Todos cairão perante a mim. Me disfarcei de Odin pra assumir o trono. Sei como dói ser enganado e tudo ser uma ficção. Considerado uma ameaça para o mundo todo. Lealdade não existe no meu coração. Pra mim é uma diversão. Paixão eterna, trago o surto de volta e o Ragnarok vou realizar. Faço por mim, mas ninguém, assim sempre será. Minha natureza é trair, minha natureza é matar. A maior verdade da humanidade Minha natureza é trair, minha natureza é matar. Caramba! Como uns covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. O Deus da mentira.
7 minutos. Sidney Cássio nos beats, Nerd Hits. Eu, Loki, príncipe de Asgard, te ofereço Thanos, eterna fidelidade. Um golpe que ele não esperasse, e eu mataria sem nenhuma piedade. O titã louco quebrou meu pescoço com apenas uma mão. Dessa vez sem ressurreição. Ou será que foi mais uma ilusão? A maior verdade da humanidade é que anseiam por submissão. Então ele não morre. Ele não morre. Os covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. Loki, o deus da mentira. O meu irmão. Caramba, tá, eu acho que eu entendi algumas coisas. Pelo que eu entendi, ele não é filho de Odin. Eu acho que eu não lembro se eu tinha essa informação ou se eu deduzi rápido por causa daquele começo da música. Mas eu acho que eu suspeitava, achava que ele não era filho de Odin. Não sei se já ouvi em alguma outra música isso. Mas do que eu vi, Odin pega ele da família dele, que parece que é outro povo, porque fala um nome ali que eu nunca ouvi. E Odin leva ele pra Asgard e ele fala que ele é, tipo assim, como se ele falasse assim, eu não sou suficiente pra tomar o trono ao invés de Thor, que é o seu filho legítimo, mas eu sou suficiente pra ser usado quando vocês precisarem do meu poder. Então o que eu entendo também é essa questão de poder, que talvez Odin tenha pegado ele mais nesse sentido. Ou não, Odin não pega ele pelo poder. Mas do que eu entendi, depois que ele descobre, parece que é depois que ele descobre essas coisas, que ele meio... Ele já era meio assim, por não... por ele fala, né, ser sempre lá a sombra do Thor. Mas eu entendo que depois que ele descobre essas coisas, que descobre que tipo, ele era meio que, né, ali pelo poder dele, e que de qualquer forma ele não queria assumir o trono e etc. Do que eu entendi, ele mata Odin. É isso, né? Porque apareceu ali uma cena que me deu a entender isso, que ele que mata Odin, porque ele fala pro Thor, por sua culpa seu pai está morto. Mas não foi o que parecia pra mim ali quando tava mostrando ele falando com Odin. Pra mim ficou uma sensação de que ele de fato matou Odin. Me contem nos comentários. E apareceu um take ali dele falando pro Hulk, né? Chamando ele meio que de bizarro e etc. E eu lembrei de uma cena que eu lembro muito claramente da minha cabeça, que é do Hulk batendo o Loki no chão, chamando ele de Deus fraco. Então eu achei meio engraçado ali aquela frase, porque na realidade ele toma um cacete pro Hulk, né? Eu entendi que ele se alia ao Thanos e, assim, ao mesmo tempo que ele é aliado do Thanos, ele também é um deus, um semideus, um deus, né? Enfim, deus ou semideus, ou realmente só pessoa. Que também trairia Thanos, e ele fala, né? Qualquer movimento seu em falso, né? O que você não esteja atento, eu te mato. Então eu entendo que ele se alia a Thanos, mas também com aquele pé atrás. E não, coincidentemente, é Thanos que mata ele na frente do Thor. Isso eu já tinha visto na música do Thor. E aí, só que a música deixa em aberto. Provavelmente foi feita na época desse filme. Não sei. Mas eu sei que tem uma série do Loki. Então, se tem uma série do Loki, eu acho que ele tá vivo. Ou a série é antes de todos esses acontecimentos. Me expliquem também esse contexto aí nos comentários. Da parte da música, achei muito interessante. Eu gostei da linha melódica. Eu gostei do arranjo do teclado. Achei muito interessante. Desde o começo me intrigou bastante. Essa ansiedade assim que ele passa. Eu achei bem legal. Voz do Pablo, como sempre, quando tá mais limpa, assim, achei maravilhosa. Quase nada, senão pouquíssimos ali elementos sintéticos, apenas o necessário que já existe em qualquer produção musical. Adorei a música, a voz dele era super, super potente, super forte, então eu acho muito legal quando ele trazia esse tipo de música, eu achei isso muito maneiro. E agora eu fiquei curiosa sobre o Loki, porque do que eu entendo, ele se vinga ali do Odin e do Thor. E ele fala que ele tá, tipo assim, pronto pra... Não vou lembrar o que o Pablo canta também.
mas mostra como se em mais de um momento ele e o Thor lutassem. Então eu fico em dúvida quais são esses tantos conflitos. E se era uma relação assim tão conflituosa, não vou perguntar como que o Thor se sente mal por ele morrer. Tipo assim, é entendível, era seu irmão, foi criado com você e etc. Mas eu entendo que talvez o impacto não seja tão grande em relação ao Loki em si. Tô curiosa, me contextualizem nos comentários, ou se não quiserem me contextualizar, venham comigo assistir os filmes da Marvel em live. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, clica no botão de hypar, porque isso ajuda muito o canal. Se você também quer me sugerir mais músicas que sejam da Marvel ou que não sejam também de outros universos, animes, filmes, séries que vocês gostem, só deixar no comentário, porque eu tô sempre olhando, tô sempre lendo tudo que vocês me mandam. E venham também pro Discord, porque é lá que eu aviso das lives, a gente conversa bastante, grava, joga, então vem com a gente. Até o próximo vídeo, um beijo enorme e tchau, tchau!